Alô galera goiana, alô galera vilanovense, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Vila Nova perdeu para o Criciúma 1-0 pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e nesse vídeo eu vou fazer uma análise do que foi esse jogo lá no estádio Heriberto Rios. Logo depois da vinheta de abertura eu venho com os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe aquele like para prestigiar o nosso trabalho. Fique completamente à vontade para fazer o seu comentário, a sua pergunta. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa e banho, papelaria, bijuterias e calçados. A Lutei também está no Instagram, @Lutei Magazine, como aparece aí no banner. No WhatsApp 99402-7562 é o telefone da Lutei Magazine para você tirar uma dúvida, para você pegar uma informação. Então um grande abraço à Janete, um grande abraço à Wanda, que são as responsáveis pela loja, pela marca Lutei Magazine. Uma vitória dolorida, uma derrota dolorida para o Vila, com requintes de crueldade. O Vila perdeu um pênalti nos acréscimos do segundo tempo e aí dessa forma saiu do G4. O Vila está na 6ª colocação e pode perder até mesmo mais uma posição nessa rodada para a equipe do Guarani, que ainda vai jogar. Falando do jogo, primeiro, eu não gostei da escalação do Vila. Pelo seguinte aspecto, achei que o Marquinhos mexeu demais e mexeu num time que havia ido bem. O Vila fez uma partida muito interessante contra o Mirassol. Lógico que o jogo de ontem era um jogo diferente do jogo contra o Mirassol. Mas mesmo assim, olha, o Vila já não tinha o Donato por força de suspensão, não tinha o que fazer, o jogador não podia jogar. Aí ele trocou os dois laterais e colocou 2 centroavantes no time. Então ele mexeu em 3 posições, mais uma que ele foi obrigado a mexer 4 e ainda mudou o sistema de jogo. Eu achei que o Marquinhos mexeu demais para enfrentar um time muito organizado, que funciona muito bem dentro de casa, que é a equipe do Criciúma. Então, para mim, ele já arriscou muito aí. Um primeiro tempo em que o Criciúma, eu citei isso aqui ontem, no pré-jogo, citei no F62 Notícias. O Criciúma tem as características de sair muito forte contra os seus adversários no início dos jogos no Heriberto Rios. Ele faz isso praticamente todas as rodadas. Então era natural que o Criciúma fosse fazer isso. O Vila teve dificuldade de jogar no início, principalmente ali nos 10 primeiros minutos. Depois conseguiu equilibrar o jogo. Lógico que o Criciúma tinha mais posse de bola, era quem tomava a iniciativa do jogo, isso era natural, mas o Vila já não sofria. E essa pressão do Criciúma, ela era uma pressão mais física do que técnica. Então o Criciúma empurrava o Vila para trás, mas não criava oportunidades, finalizava muito pouco contra o gol do goleiro Denis. Inclusive eu vou trazer os dados agora já na sequência para a gente ver. O que fez a diferença foi uma falha do zagueiro Iago Sena. Vamos só conferir os dados aqui para a gente falar dessa falha do Iago. Olha aí, a posse de bola, 47% para o Criciúma, 53% para o Vila. Finalizações do Criciúma, 7, só uma na direção do gol. E essas que foi o gol, E essas 7 finalizações foram todas no primeiro tempo. No segundo tempo, o Criciúma não finalizou nenhuma vez. O Vila, 10 finalizações, 3 no gol. Precisão nos passes, 85-86. Os cruzamentos, 16-19. Lançamentos, 38-34. Desarmes, o Vila desarmou muito pouco. Foi desarmado pouco, apenas 5 vezes, mas desarmou muito pouco, só 2 vezes. E os escanteios, 5-2. Então, o que é que o Criciúma teve? Eficiência. E teve uma eficiência para aproveitar-se de um erro de marcação. Quando o Vila perde o Marcondes, logo no início do jogo, ali foi um risco altíssimo. Inclusive, falei disso na Band News, que era um fato que me preocupava muito. O Iago Sena entra no jogo e ele falha na marcação, ali em cima do Viseu. Ele deixou o Viseu fazer velocidade em cima dele e depois ele não tirou o espaço.
né? Então, para mim, uma falha do zagueiro do Vila, estreante, né, o Iago Sena, que acabou acarretando no gol do Criciúma. Então, o Criciúma aproveitou a única oportunidade real que ele teve no jogo para fazer 1-0. No restante do primeiro tempo, o Criciúma já começou a baixar suas linhas, mas o Vila não conseguia chegar com perigo. Alguns jogadores no primeiro tempo muito abaixo, o Iago Sena abaixo, os dois laterais, aliás, o Marquinhos Pedroso, né, tomou um vareio no primeiro tempo. No segundo tempo ele estabilizou, mas o primeiro tempo dele foi muito ruim, bola nas costas o tempo inteiro, perdendo as jogadas diretas contra o Claudinho. O Claudinho fez uma avalanche para cima do Marquinhos Pedroso, mas ficou no 1-0. O segundo tempo, o Vila volta aí, o Criciúma já fez algo que era esperado, mas para mim até de uma maneira radical. O Criciúma jogou única e exclusivamente para defender o resultado. Não foi ao ataque, tanto é que em 57 minutos, né, o segundo tempo teve 57 minutos, o Criciúma não finalizou uma vez no gol sequer. Então o Criciúma se postou a defender o resultado. E o Vila demorou muito a conseguir criar alguma coisa, né? E para mim o Naninho também demorou muito a entrar, porque ele ficou insistindo no Igor Henrique, que já tinha feito no primeiro tempo muito ruim, sendo que o Criciúma estava todo lá atrás, só esperando pelo Vila, e o Marquinhos não colocava alguém criativo no jogo. Então, para mim, ele demorou muito a mexer. A alteração que ele faz antes é o Everton Brito no lugar do Henrique Almeida, que fez uma partida muito fraca, né, muito ruim. Mas só nos minutos finais, inclusive com dois lances envolvendo o Everton Brito, é que o Vila teve condições de empatar o jogo. Na primeira, num bate-rebate dentro da grande área, o Everton Brito perde um gol dentro da pequena área, cabeceia e o Rômulo tira, e depois o Everton Brito sofre o pênalti que o Barede cobra muito mal, né? Um pênalti fraco, no canto, telegrafado. O goleiro Gustavo acabou fazendo a defesa. Então a eficiência foi fundamental para definir o resultado. O Vila não fez uma grande partida, não, o Vila fez um jogo equilibrado, como era de se imaginar. E o Criciúma também fez esse jogo equilibrado. O ponto foi que o Criciúma foi muito letal. Na oportunidade que teve, ele fez o gol. O Vila teve duas oportunidades claríssimas, um pênalti e uma bola dentro da pequena área e desperdiçou. Né? Então, foi a questão da definição das jogadas. E num campeonato apertado, como é a Série B, muitas das vezes os jogos se decidem assim. Você erra, o adversário faz, você perde. Vai ao contrário, você ganha, porque são jogos muito próximos, com equipes tecnicamente muito próximas. Um jogo ontem de raríssimas oportunidades, poucas finalizações, 17 finalizações no jogo inteiro. Né? Então, o Vila, para mim, desperdiçou a oportunidade de pontuar, o que seria muito bom, por conta da ineficiência ofensiva, coisa que sobrou à equipe do Criciúma. E isso acaba fazendo a diferença. Agora o Vila tem uma sequência de jogos, né? 5 jogos pelo campeonato, e para mim jogos que dão ao Vila uma condição de subir dentro da tabela. Então não é hora, lógico que o resultado de ontem é preocupante, ruim, dolorido, né? O Vila perdeu ontem com requintes de crueldade, mas o Vila segue no campeonato. Tem agora 5 times, todos da parte de baixo da tabela. Então a tabela oferece ao Vila, aí vai ser o Vila aproveitar ou não. Restam 13 jogos para o Vila. Os 5 próximos são contra equipes da parte de baixo da tabela. Então a competição está oferecendo ao Vila uma excelente oportunidade de encaminhar o seu acesso. Né? Somando aí mais de 10 pontos nesses 15 jogos, o Vila se fortalece muito nessa briga. Porque o Vila tem CRB, tem Ponte Preta, tem Sampaio Correia, tem Chapecoense, né, tudo agora nesta sequência para ter um Ituano, né, também é a sequência que o Vila tem. Todas as equipes que estão ali da 12ª colocação para baixo. Vamos ver se o Vila vai conseguir aproveitar-se do que a tabela está oferecendo para ele. Porque eu tenho para mim, se o Vila aproveita, ele entra na reta final fortíssimo para buscar o acesso. Se ele não aproveita, aí ele vai entrar numa situação nos últimos 8 jogos, né, da 31ª rodada em diante, é uma situação muito difícil para buscar uma das 4 vagas que colocam as equipes na Série A do Campeonato Brasileiro. Tá bem? Essas foram as minhas impressões nessa derrota do Vila para a equipe do
Criciúma, neste confronto direto lá no estádio Heriberto Rios. Fique à vontade, torcedor, para fazer a sua explanação, para falar do seu sentimento sobre o jogo. A sua participação é sempre muito bem-vinda. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.